Adriano Juliano Martins Herculano, natural de Monte Santo, Minas, data de nascimento 2 de abril de 2001, filho de Vânia Cristina Martins e Juliano dos Reis Herculano. Mesmo? Isso mesmo. Inicialmente, informo que o depoimento está sendo gravado, tá? Sim, senhor. Eu tenho direito de permanecer em silêncio, não é obrigado a responder as perguntas que lhe foram feitas, o silêncio não pode ser utilizado em prejuízo do senhor. Sim, Eu senhor. teve a oportunidade de conversar reservadamente com o advogado, tá? O senhor tem filhos menores de idade? Tem. Quantos filhos o senhor Tem tem? mais duas meninas. Residem com quem? Com a mãe. Qual o completo da mãe? Ana Cláudia da Silva, Eliane de Oliveira. Qual o grau de escolaridade do senhor, Adriano? Primeiro colegial. O senhor já foi preso ou processado por outros Já. fatos? Qual motivo? Por tráfico. O senhor usuário de drogas? Sou. O senhor faz uso de medicamento controlado? Faço. Sabe formar o nome do medicamento? Sim. Clonazepam, amitriptilina, fluoxetina e cretiapina, que é para cabeça. O senhor tem algum trabalho? Tem alguma profissão? Não, antes de acontecer, eu tinha um bar. Olha, eu vou ler os fatos narrados na denúncia, tá? Eu informei o senhor tem direito de permanecer em silêncio, não é obrigado a responder as perguntas. Por outro lado, caso o senhor confesse os fatos narrados na denúncia e eventualmente seja condenado, a confissão constitui atenuante de pena. Sim, senhor. Na denúncia, quanto ao fato 1, na madrugada do dia 12 de janeiro de 2023, na residência situada na Rua Pará, número 104, Jardim Bandeirantes, em Monte Santo de Minas, denunciados Adriano Juliano Martins Herculano, pai, Gabriela Ernesto de Paulo, madrasta com autoridade sobre ela, adredemente ajustados e com unidade de desígnio, ambos agindo com ânimo homicida, ou no mínimo assumindo o risco do resultado morte por motivo fútil, com emprego de tortura em meios cruéis, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, mataram Mirelle Dias Herculano da Silva, criança com apenas 5 anos de idade. Segundo apurados, os companheiros Adriano e Gabriela, alguns dias do trágico crime, acirraram os ânimos conjugais e passaram a travar discussões e brigas frequentes. A pequena Mirelle demandava carinho, afeto e cuidados próprios da idade, mas eles desejavam uma vida desregrada de sangue, movida a festas, consumo de álcool, entorpecentes, sobretudo tráfico de drogas. Gabriela, com ciúme e desprezo vil, destratava e agredia fisicamente a criança, ao mesmo tempo em que ofendia e provocava a Adriana, a dela se livrar. Nesse contexto, os acusados permitiram que medrasse o ímpeto do mal e se aliaram para matá-la, sob emprego de tortura e crueldade. Na madrugada do dia 12 de janeiro de 2023, dentro da casa comum localizada na Rua Pará, número 104, Jardim Bandeirantes, Minas, os denunciados pegaram a criança pelo braço, ofenderam-na com insultos e a castigaram com covardia, a fim de torturá-la até a morte. Adriano valeu-se de sua forte compreensão física e Gabriela, sua raiva incontida para ambos agirem com violência extrema. Os acusados deram tapas, socos e chutes brutais, enquanto a pequenina chorava, provavelmente mediante uma alavanca quebra com a sola do pé. Fraturaram-lhe a perna esquerda, ainda que caída e expondo a fratura da tíbia, eles continuaram a castigá-la com o desejo de matar ou assumir o risco de fazê-lo. Chutaram seu tórax e suas várias costelas até fraturá-las. Pisaram sobre a boca infantil para quebrar-lhes os dentes inferiores. A criança não resistiu à absurda violência e veio alto no local. O relatório de necropsia e relatório circunstancial de investigação não deixam dúvida sobre a tortura, crueldade e a abominável violência empregadas pelos acusados para o assassinato da indefesa criança. Os denunciados espancaram com extremada violência a frágil vítima, incontido nela sofrimento e dor imagináveis, para dolorosamente matá-la. Praticaram um crime por motivo fútil, porquanto lhe ceifaram a vida em razão de desavenças triviais como conjugal, escândalos e brigas de casal mal resolvidas. Criança sendo criança demonstrava aquele carinho e cuidado dos pais, mas os acusados a viam como um fardo. Assassinaram, pois por motivo banal, insignificante. Não conseguiam suportá-la,
deveriam tê-la confiado a parentes ou às autoridades. Não bastasse eles, para matá-la, empregaram tortura e crueldade, espancaram a menina de 5 anos, alavanca de quebra de prisões, mesmo enquanto ela chorava de sofrimento e gemia no chão. Bateram tanto nela que lhe arrancaram todos os dentes inferiores, causaram ainda a fratura da tíbia e das costelas. Agiram assim, agiram sem dúvida a tornar impossível a defesa da ofendida, porque a atacaram de madrugada, dentro da casa comum, usando-lhe meio de defender-se, nem mesmo poder pedir socorro, hoje pedir socorro. Os acusados, 2 amigos robustos, se aliaram para espancar em defesa da criança, um método de 11 centímetros de altura, que não teve, claro, possibilidade alguma de reagir. Adrian e Gabriela mataram a vítima menor de 14 anos, aproveitando a autoridade que tinham sobre ela. Mirelle estava, desde 25 de novembro de 2022, sob os cuidados do Damasiado. Infelizmente, a hediondez de Adrian e Gabriela não findou na prática do homicídio triplamente qualificado. Depois de matarem, resolveram malignamente por ocultar e vilipendiar o pequeno cadáver. Fato 2. Vislumbra-se das peças de investigação que, no dia 12 de janeiro de 2023, por volta de 19 horas, em local de densa vegetação, situado na zona rural de Monte Santo de Minas, os denunciados, habilimente ajustados, com unidade de propósito, ocultaram e vilipendiaram o cadáver de Mirella, para assegurar a ocultação e a impunidade do crime de homicídio triplamente qualificado. As provas documentais e periciais, até esse conflito, uma vez consumado o assassinato da vítima, a Gabriela decidiram por se livrar do corpo infantil destroçado pelo espancamento. Almejavam, deveras, dar o cadáver com o intuito de se assegurar a impunidade penal. Para tanto, projetaram queimá-lo e soterrá-lo sob densa vegetação na zona rural de Monte Santo de Minas. Eles, assim, colocaram o corpo sem vida sob uma manta, depositaram junto a ele diversas roupinhas da vítima, ligaram sequencialmente para a testemunha José Afonso Lima, motorista de aplicativo, para este realizar uma corrida até a chácara da família Guiara, situada no condomínio de Monte Santo de Minas. A chegada da condução na residência dos acusados, Adrian dispôs no porta-malas o cadáver infantil enrolado em uma manta preenchida por roupas. Ele e Gabriela embarcaram para a viagem. José Afonso dirigiu com os passageiros homicidas pela cidade até deixar o perímetro urbano. Já na rodovia BR-491, sentido São Sebastião do Paraíso, o taxista passou pelo posto 7P e ingressou à esquerda, rumo ao condomínio Pinheirinho. Trajeto de terra úmida, quase chegando à chácara do denunciado, havia uma atoleira imensa. O taxista não conseguiu avançar. Adrian e Gabriela desceram. Esta lhe pagou em dinheiro a corrida. Adrian, então, apanhou o emaranhado, retirando no porta-malas, e o casal conseguiu para ocultar o cadáver. Em seguida, Adrian e Gabriela avançaram a carregar o corpo por aproximadamente 500 metros de pasto alto até chegarem à mata Silar, que cerca o rio Pinheirinho. Transpuseram uma cerca de arame farpado. Procuraram um lugar ermo de difícil acesso para a exposição do corpo, envolto com a manta e preenchido com roupinhas dela. Lá remexeram a terra e a vegetação para escondê-lo. Talvez lançaram sobre ele substância inflamável, gasolina ou álcool. Apearam um fogo no corpinho infantil, permaneceram a mesa para ver o queimar. Vilipendiaram e ocultaram o cadáver de uma menina de 5 anos de idade. Depois, friamente, cobriram com lã, folhas secas e galho, para definitivamente não serem encontrados. Evadiram-se do local. Com a descoberta do corpo sem vida pela Polícia Civil, 17 de janeiro de 2023, sobrevieram relatórios de necropsia, o relatório circunstancial de investigação, levantamento pericial e local do crime. As margens neles contidas, que as conclusões policiais são chocantes. Portanto, os acusados, além de matá-la, incendiaram suas roupinhas e seu cadáver, vilipendiando. Botaram o corpo queimado sob lama, folhagens, galhos, dentro de uma vegetação densa, para que jamais fosse encontrado. Os execráveis delitos perpetrados pelo casal sensibilizaram em demasia os cidadãos de Monte Santo de Minas aos braços com justiça.
Familiares da vítima sequer puderam celebrar as honras com necessidade do enterro que os crimes se deram mediante mais de uma ação dos agentes, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade no que ocorreram. Haja é reincidente, há mais fundada suspeita de contérreo, facção criminosa, CC e chefia o tráfico de drogas local, pois designado para tanto por Juliano dos Reis Herculano, seu pai. Adra, o senhor prestou atenção na leitura que eu fiz da denúncia? O senhor quer responder as perguntas? O senhor vai responder as perguntas? Respondo. São verdadeiros os fatos narrados Não. na denúncia? Muitas coisas aí é mentira. O senhor quer esclarecer aqui como os fatos se deram, o que foi que ocorreu nesse fatídico dia perante o senhor Livrados? Sim. Pode falar. No dia 11 de janeiro, eu e a Gabriela tivemos uma discussão, que nós já tinha largado, eu tinha ido para casa da minha irmã. Aí passou uns dias, porque eu tive que vender o bar, porque eu peguei a guarda dela. Eu não podia ter a guarda dela e ter o bar no mesmo tempo. Então eu decidi vender o bar e cuidar da minha filha e continuar trabalhando de servente, a qual eu já estava trabalhando, foi assim que eu consegui abrir o bar. Aí eu fiz tudo os trâmites de conseguir a guarda. Aí no dia 11 de janeiro eu e a Gabriela brigamos de novo. Aí eu peguei, eu tinha levado umas bebidas embora do bar, eu tinha fechado o bar para vender. Aí eu bebi uma garrafa de uísque, cheirei 10 gramas de cocaína e assim eu virei à noite. Até no dia 12, no dia que aconteceu o fato. Aí, dia 12 de manhã, eu já não tinha dormido. Aí a Mirelle levantou, tomou leite. Aí ela foi lá pro quarto assistir desenho, que eu tinha comprado um celular para ela. Aí, quando eu passei da cozinha para a sala, eu notei que ela tinha feito um xixi no chão. E eu já estava transtornado, já de droga, bebida em excesso. Aí eu fui corrigir, perdi a cabeça. Aí eu tive um surto, não consegui me controlar. Acabei me extrapolando na hora errada, no momento errado, do jeito errado, né? E corrigi ela. Aí eu estava surtado. Quando eu me deparei, ela já estava no chão. Como que foi corrigido? Ah, Vossa Excelência, eu não sei explicar detalhadamente. Aí foi que eu notei que eu dei uma voltada, né, na minha cabeça. Eu consegui ver mais ou menos o que que eu tinha ocorrido. Eu peguei, fui no quarto, chamei a Gabriela, porque a Gabriela estava no outro quarto deitada. O filho dela estava para casa do avô. Aí eu falei, Gabriela, levanta aí. Bati na Mirelle, eu acho. Ela não sei se ela desmaiou, não sei. Ajuda eu lá, por favor. E ela meio brigada comigo, levantou, foi lá no quarto comigo. Aí ela falou, Adra, tua filha tá morta. Eu falei, não, é mentira, ela tá brincando com nós. Mirelle, acorda. Aí lá foi me trazendo de novo um surto do qual o motivo eu tinha praticado o crime, né? E aquilo foi me perturbando, me perturbando. Aí eu falei, pra cadeia eu não posso voltar. Se eu voltar pra cadeia nesse crime, eles vão me matar. Portanto que eu sou jurado de morte em qualquer lugar. Aí eu pensei, surtado, falei, vou esconder isso. Ameacei a Gabriela para ela não falar para ninguém. E não me lembro certamente, liguei para o Afonso. Falei, antes disso acontecer, que isso era numa quinta, eu ia alugar a chácara do Afonso para sexta, sábado e domingo, que né, já tinha alugado lá diversas vezes para nós beber, fazer churrasco, comer lá. Ele tinha ciência. E eu peguei, liguei pro Afonso pedindo para alugar a chácara dele. Aí eu falei, não, melhor não. Aí veio a ideia de levar para outro condomínio. Aí onde eu liguei pro Afonso novamente,
pedi para ele fazer uma corrida para mim. Que ele chegou na porta da minha casa, eu falei para ele, Afonso, abre o porta-mala para mim, fazendo um favor, porque eu tinha catado as roupas dela e posto ela junto, para que ninguém percebesse, e que se alguém fosse lá na casa a qual a Gabriela estava, ninguém notasse que as coisas dela estavam ali e que tudo se passasse como se a Gabriela não tivesse visto, porque até mesmo a Gabriela não tinha praticado nenhum ato brutal contra ela, e eu não queria prejudicá-la, sabe, sabendo as consequências a qual eu passo e ela também anda passando. Aí eu fui para lá, chegando lá na chácara, eu falei para ela, agora você vai ficar aqui na estrada, debaixo de uma árvore, enquanto eu vou deixar ela ali e volto. Aí eu fui. Aí eu fui, caí diversas vezes, que ela, como até mesmo o delegado disse, antes do local onde eu tinha deixado, havia umas 3, 4 cercas, barranco, brejo, antes de me chegar no local a qual eu deixei. Aí não me recordo muito bem. Aí eu tenho uma leve lembrança do momento em que o fogo estava aceso. Aí eu olhei e falei, não, isso não pode. Aí eu peguei, joguei água por cima para apagar, aí apagou. Eu saí de lá sujo, do bar, fui embora. Tomei um banho, falei, agora eu vou fugir, você vai ficar aqui, e assim que eu sair da cidade, você chama a polícia e fala o que aconteceu. Aí ela não querendo fazer isso, falei, não, você vai fazer. Peguei meus cartões de crédito, meu celular e fui lá para São Paulo, capital, a qual eu tinha uns amigos lá. Aí cheguei lá, continuei usando droga, uns 2 dias, e eu conversando com a Gabriela. Vai lá, fala o que aconteceu, pode falar que foi eu. Ela, não, você tem que fazer isso, você que fez. Aí foi na onde eu tomei a consciência do que eu tinha feito, né? Não é justo eu ter praticado esse ato e sair impune, tem que pagar pelo que eu fiz. E veio na minha consciência de voltar a Monte Santo e se entregar. Aí eu pensei, falei, eu não posso me entregar também sem nenhum advogado presente. A qual, se eu me entregar sem nenhum advogado presente, eles vão me torturar. Como eu já sou perseguido pelo delegado Vinícius, né? Eu peguei, entrei em contato com a advogada Andréa, a qual ela era, na minha opinião, a melhor advogada da região. Aí chamei ela. Aí ela falou que só podia me atender numa terça-feira. Aí eu falei, putz, eu tenho que esperar, porque como é que eu vou lá sem nenhum advogado? Eu já tinha contado o fato para ela pelo telefone. Ela meio que não acreditando, né? Aí na terça-feira, aí eu voltei para Monte Santo e ficou marcado de mim se apresentar com ela na terça-feira. Aí eu voltei para cá no domingo. Aí meus amigos falaram assim, André, parece que vai ter uma operação na cidade e teu nome parece que está no meio. E o Vinícius, o delegado, já tinha me forjado em 2022 num tráfico de droga. Aí eu fui para a rua com 6 meses, porque o juiz que estava aqui na comarca viu as declarações, né? Os fatos ocorridos e narrados pelo até o policial Vitor. Falei, ele vai querer me forjar de novo, porque ele tinha me visto em frente ao conselho tutelar, que é a delegacia, e atrás da delegacia é o conselho. Aí eu lá no conselho, ele me viu, me deu uma risada meio simbólica, peguei e fiquei com o pé atrás com ele. Falei, aí eu já pensei, né? Falei, aconteceu esse crime aqui. E eu meio perturbado. E aí ele vem aqui em casa, e aí vai ficar mais pior para mim. Vou para Franca e terça-feira eu volto e me entrego na presença da minha advogada. Peguei, chamei o Uber de novo, o Afonso, pedi para ele me levar até São Sebastião do Paraíso para me pegar um ônibus para Franca, porque aqui não tinha direto.
Fui para Franca no domingo, de madrugada, de domingo para segunda, e fui para Franca. Aí fiquei em Franca, aí na terça-feira de manhã, de madrugada, eu liguei para ele. Falei, Afonso, preciso que você me busque aqui na rodoviária de Franca e me deixa lá na delegacia de Monte Santo que eu quero confessar um crime que eu cometi. Aí ele, tá bom, sem mais nem menos, foi, me buscou, me deixou. Eu peguei, cheguei na delegacia junto com a doutora Andréia, me apresentei, aí dei explicações. Eu entrei em pânico lá na delegacia. Aí o delegado falou para mim, nessa parte ele foi até gentil comigo, falou para mim me acalmar, explicar melhor o que tinha acontecido. Eu fui explicando, aí ele falou assim, aí eu não queria ir no local. Aí ele falou assim, pelo que você está me falando, vai ser difícil eu conseguir ter acesso sem sua presença lá. Só você me informando onde está, eu não vou conseguir achar. Aí eu fui, a doutora André conversando comigo, me acalmando. Eu decidi ir lá com ele. Falei, eu vou, mas não quero ver, não quero chegar perto. Eu vou chegar, sim, meio que perto e vou falar onde está. Ele, não, beleza. Nós fomos. Aí nós fomos, chegou lá, eu encontrei. Cheguei lá e mostrei para ele onde estava. Ele desceu uns 3 metros e aí encontrou lá. Aí nós voltamos para a delegacia, a qual eu prestei depoimento e fui liberado. Aí eu saindo da delegacia, já tinha um carro paisando atrás do Uber, do Afonso. Aí ali eu já vi que tinha alguma armadilha para mim. Aí eu falei, Afonso, me levou para São Sebastião, que lá eu tenho a casa da minha irmã. Eu fico lá até sair o mandato, porque até então não tinha saído da minha preventiva. Aí, a hora que sair, eu vou me entregar. Aí o Afonso foi indo, foi indo. Aí eu passei na minha irmã, o carro ficou me seguindo lá até em São Sebastião. Aí eu decidi ainda não ficar na casa da minha irmã, porque a hora que saísse a preventiva, eles saberiam onde eu estava, né? E fiquei com medo de ser torturado pelo motivo. Peguei e decidi não ficar na casa da minha irmã e fui para uma pousada na rua da rodoviária. Aí cheguei na pousada, tomei um banho, aí eu olhei pela janela, assim, que lá é 2 andar, aí eu vi o carro na porta da pousada. Falei, eu não vou ficar aqui, e a hora que simplesmente saiu o mandato, eles vinham aqui me agredir, me torturar, eu vou sair daqui. Aí saí da pousada, fui andando, eles foram me seguindo até eu conseguir despistar eles, os paisanos. Aí fiquei numa oficina de um amigo meu, que é funileiro, até sair o mandato. Aí quando saiu, era por volta de umas 7h30, 8 horas da noite, saiu o mandato. Eu liguei para a doutora Andréa novamente, falei, doutor, o mandato saiu, quero ir lá me entregar. Ela falou, você tem certeza? Eu tenho certeza, eu quero pagar pelo que eu fiz. Ela falou, então chama um mototáxi, daqui 5 minutos você me encontra lá. Eu fui, aí chamei o mototáxi, cheguei na porta da delegacia, tava ela, o delegado. Ele não me falou mais nada, só me pôs no forró, até que no momento eu desci para São Sebastião do Paraíso, para o presídio. Aí fiquei lá na delegacia, fui para o presídio. Aí no presídio eu fiquei mais 5 dias. Aí o diretor Sérgio daqui da comarca foi lá, me falou para mim explicar para ele o que tinha acontecido, a qual ele ia me ajudar, proteger a minha integridade física. Aí eu expliquei para ele. Aí passou 1 ou 2 dias, me mandaram de transferência para Piuí. E aí, e sobre os fatos que os dentes lá da Mirelle, não foi eu que arranquei. Os dentes dela já estavam mole, já tinha saído, antes do fato ocorrer. Portanto, que nós já tinha marcado o dentista para ela lá no PS, para ver que ela tinha buraco, cáries em outros dentes. Não foi eu que arranquei os dentes dela no dia do fato. Já tinha saído. E não tem por que eu mentir, porque eu já estou assumindo tudo. Se eu não quisesse pagar pelo que eu fiz, eu tinha ficado lá em São Paulo. Mas não, eu decidi vir aqui pagar pelo que eu fiz, por que que eu vou negar alguma coisa? Eu não vejo motivo de me esconder alguma coisa. E na perna dela, eu não usei nenhuma barra. Eu não sei o que que causou isso.
Eu não sei o que que causou essa lesão nela. Sempre cuidei bem dela, a Gabriela sempre cuidou bem dela, a Gabriela nunca maltratou ela, nunca maltratou ela. Porque eu penso comigo, como que a Gabriela trataria mal a Mirelle, mas todas as vezes que a assistência social, que alguém foi visitar nós e que via nós na rua, não estava sempre bem. A Mirelle nunca reclamou de nada. Tudo que ela pediu, ela ganhou, celular, roupa nova, porque quando eu consegui a guarda, a Daniela não me deu uma troca de roupa. Não me deu uma troca de roupa para me levar embora. Eu, o dinheiro do bar que eu tinha vendido do bar, fui e gastei meu dinheiro tudo com ela. Comprei roupa, sapato, celular, matriculei, comprei materiais escolares para ela. Fui fazendo tudo os trâmites. Eu quis fazer um papel de pai que eu não tive. Eu quis ser um pai para ela, né? Só que, infelizmente, não deu e ocorreu esse fato. Eu não tive o meu pai presente. Então, eu quis ser um pai presente. Como eu não estou sendo para minhas outras filhas, eu não fui para ela. E um dia eu lá no bar, né? Subi lá pro bar para lavar o bar lá que eu fechava, e no outro dia eu ia abrir, lavava e voltava a funcionar. Eu cheguei lá por volta de umas 4 horas, 3:30 da tarde. A Mirelle estava debaixo do sol quente com a Daniela, não tinha comido nada no dia. Aí até então eu não tinha reconhecido ela. Aí a minha irmã Nicole falou assim: Ah, você viu tua filha? Eu não. Falou, então, a ela que tá com a Dani. Falei, mas não tem como, porque a última notícia que eu tive dela, ela tava com a tia dela, Ana Paula, lá em Patrocínio Paulista. Aí a minha irmã falou, não, é ela mesmo. Aí a minha irmã marcou com a Dani de me ver ela um dia lá para baixo do bar. Eu desci lá para não ir com ela no bar, porque os militares já tinham me avisado que não era para me deixar menores de 18 anos entrar no bar, e eu tava respeitando. Aí desci para baixo, fui lá, vi ela me abraçou, brincamos. Aí eu cheguei em casa e chamei a Gabriela para conversar. Falei, Gabriela, vem aqui. É, eu não tive um pai presente, né? Gostaria de ser um pai presente na vida da minha filha. Aí ela falou, mas por que você nunca ajudou ela? Falei, eu só vivia drogado, vendendo droga. Só vivia na rua. Eu vou cuidar de quem se eu não cuidava nem de mim? Agora, hoje não. Hoje eu tenho a capacidade, tenho a condição financeira de cuidar da minha filha. Eu quero ajudar ela. Aí minha irmã falou, boa ideia. A minha irmã, a Gabriela, falou, não, eu te ajudo, né? Vamos lá no conselho tutelar e nós vai ver o que nem pode fazer. Se nós não conseguir a guarda, nós vai conseguir pelo menos os seus direitos de pai, que é pegar finais de semana e pagar a sua pensão alimentícia. Falei, não, tá bom. Eu pegando ela finais de semana, para mim já tá bom. Aí fui no conselho tutelar, cheguei lá, conversei com a dona Sônia. Aí, a hora que eu falei para ela que eu era o pai da Mirella, ela já, né, falou: Nossa, que bom, né? Tá tanto tempo atrás para descobrir quem que é o pai dela e tal. Aí ela perguntou se a Mirella só tinha registrado. Eu falei que não. Aí fui no cartório, aí ela me passou as informações que eu tinha que fazer, tudo. Eu fui, fiz tudo certinho, tudo dentro da lei e tal. Fui no cartório, registrei. Aí eu não podia nem pegar ela enquanto a certidão de nascimento com o meu nome não saísse. Respeitei. Aí o dia que saiu, eu fui lá, paguei o cartório, peguei a certidão e levei para ela. Aí ela foi e fez um documento que a guarda. Aí entrou em contato com a tia dela, Ana Paula, a qual concordou passar a guarda provisória para mim e para Gabriela. E assim foi. Aí eu fui frequentemente, levei ela no pronto-socorro para vacinar as vacinas que estavam atrasadas. Nós fomos na escola, matriculei ela. Ela escolheu todos os material dela pela internet. E eu 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 quero, né, que a justiça seja feita. E certamente, se a Gabriela tivesse feito algo que pudesse ter trazido a morte da Mirelle,
Pode ter certeza que eu falaria. Não tem por que eu esconder. Porque, antes de tudo, ela é minha filha. Eu tenho um sentimento por ela. Então, nada mais justo é quem fez pagar. Mas eu vejo e dou a minha opinião. A Gabriela, em momento nenhum, fez algo que pudesse prejudicá-la a ela. Pelo contrário, a Mirella chamava ela de mãe, coisa que ela não chamava nem a Daniela. Aí, né, vamos pensar, se ela não chamava a mãe dela de mãe, para ela chamar outra mulher de mãe, ela tem que gostar bastante. E também a Gabriela chamar ela de filha, tinha que gostar bastante dela. Quem foi o errado e o culpado da história foi eu. Eu tive um surto drogado, né? Não pensei nas consequências, né? Simplesmente eu fiz tudo na hora errada, do jeito errado, e agora me entreguei na mão da justiça, né? Para a justiça ser feita. Espera, boa tarde. Boa tarde. Sim, que eu comandava o tráfico de drogas, Sim, o delegado que ele do senhor usou? forjado. É isso? Isso. Você sabe a pena que o senhor tomou de tráfico de drogas? Sim, Ó, 1 ano e 8 meses. No primeiro, foi 2. foram dois? Foram 2. Um em 2020, eu tomei 1 ano e 8 meses. O outro em 2021, que saiu a sentença em 2022, de 5 anos, regime aberto. Mas o senhor agora há pouco falou que vivia na rua vendendo drogas? Sim? Essa é uma conduta de um traficante ou não? Não. Não? Não, porque eu vendia para usar. Isso é tráfico para mim? Sim, O senhor tem tatuagens. sim. Essa do tio Patinha no seu braço direito. Explica pra gente por quê. Eu fiz quando era menor, não sabia as consequências. Não, mas o que a gente coloca no corpo tem um significado. O que significa isso? Eu não vejo, eu fiz por gosto. É Sim. do outro braço. É um braço católico. Ah, o senhor tem religião? Sim, Qual? católico. Católico. O senhor tem mais tatuagens, né? Sim. Que é uma lágrima? Sim. Uma lágrima, 2 lágrimas. E aqui escrito o que é? É o nome da minha filha mais nova, Como é que é o nome? Ayla. Pescoço? Mirelle. Ah, é a vítima? É, E do outro lado tem? não, tem só na nuca. O senhor disse, interrogatório de juiz, que o taxista deixou próximo à zona rural, seguimos a pé cerca de 1 quilômetro, e o Gabriela fica abaixo de uma árvore, Verdade. enquanto andou aproximadamente 800 metros até o local em que deixou o corpo da vítima e ateou o fogo. O que o senhor jogou no corpo da Mirella? Que eu me recordo foi álcool. Álcool? Sim, Álcool de uso doméstico? sim. Momento em que fez uma oração. Depois jogou lama, folhas, galhos para o culpado. O senhor é católico. Qual oração, senhor? Ave Maria. O senhor está arrependido? Sim, totalmente. Pode escrever. Você fez também perguntas? Sim, senhor. Não sei. Isso. Eu vou lhe perguntar. No dia dos fatos, você tinha bebido o que e o quanto? E se tinha usado drogas também? Tinha bebido uma garrafa de uísque, Red Label. Tinha pegado 10 gramas de cocaína para me cheirar. E tinha bebido algumas latinhas de cerveja. Usou maconha também? Usei maconha. Isso foi por longo tempo? Mais ou menos das 6h30 da tarde do dia 11 até no outro dia, por volta das 8 horas da manhã.
Você disse, e tá, em vários documentos, que você, como ela fez o xixi, Sim, você quis dar o corretivo. sim. Você estava na sã consciência sua na Não, hora de dar esse corretivo? tava não. Tava não. Você queria a morte da mulher? Jamais. Ela era minha filha. Jamais. A agressão, você lembra como que foi que Não. Eu tive um surto na hora. possivelmente, lá no começo você disse que tinha dado um murro. Sim, Sim, depois desse murro ela caiu. eu me recordo sim. Nesse murro ela caiu. E quando ela caiu, você foi tentar reanimar ela? Fui. Aí eu chamei ela pelo nome, Mirelle. Aí ela ficou. Aí eu cheguei perto dela assim, ela no chão. Aí eu fui no outro quarto, foi na onde eu chamei a Gabriela, pra me ajudar, porque eu também tava, não sabia nem o que fazer na hora. E você tentou reanimar. Tentei, na hora que a Gabriela falou que ela não tava respirando. Você já explicou isso e os jurados ouviram bem. E você decidiu fugir e que, isso em outras palavras, foi levar o corpo para esconder. Sim, Contou a história lá do Afonso, contou a história do Barros, do Atoleiro, etc. sim. Você lá, da estrada, na onde supostamente a Gabriela ficaria debaixo de uma árvore, você subiu, desceu, por onde que você foi? Lá é pasto? O que que é? Estrada? É, eu entrei pelo lado de baixo, aonde tinha duas cercas, dois barrancos, que era uma represa que tinha estourado. Passei por lá, o mato, depois eu peguei uns 400 metros de pasto alto, até que eu chegasse nesse mato fechado que tinha lá. Você deixou o corpo cair ou você caiu com Ah, o corpo? diversas vezes, tropiquei, Por quê? correndo com medo de alguém ver, eu entrando no mato, com Lá aquela... tinha buracos. Tinha aquele declínio de curva no pasto, me recordo mais ou menos Só mais ou assim. menos quantos quilos? Só para você ter uma noção. Não, não tem. Quem acompanhou ela, acho que na pediatria foi a Gabriela. Não me recordo. Isso é uma pesada para uma criança de 5 quilos. Ela tinha engordado, eu sei disso, nos dias Quando que ela ficou lá você em casa. foi levá-la passo acima e que houve esses tombos, você já tinha passado as 2 ou 3 cercas ou não? Já, Daí você diz que colocou fogo, depois arrependeu, foi lá e apagou e cobriu para esconder. O fato de tentar esconder, você ainda estava com o intuito de fugir. queria fugir, mas eu já ia falar o fato ocorrido. Eu ia ficar na minha cabeça, eu ia ficar foragido, mas ia falar onde estava, o que tinha acontecido. Porque Era só para me sair do flagrante, para mim não ser preso e ser torturado. e você ainda estava sob o efeito de álcool e das drogas Tava, misturadas? eu tava usando droga até 8 horas da manhã. O fato aconteceu, eram umas 9 horas. Ô, lá em São Paulo, você disse que foi para São Paulo, ficou lá 3, 4 dias. Sim, Já você fez uso de drogas? fiz. Bebida alcoólica? Também. Porque eu não tinha me conformado com aquilo que tinha realmente acontecido aquilo, né? E a droga foi
tipo um esconderijo para mim me esconder, né? Para mim. A doutora Sônia aqui nos deu um parâmetro. Como foi a vida da menina? Agora eu quero saber o seu ambiente familiar. Com quem que você mora? Você morava aqui em Monte Santo, morava fora? Quando eu era Fala pequeno, pra gente isso aí. minha mãe era daqui de Monte Santo. Aí conheceu meu pai, engravidou, meu pai tinha outras mulheres. Aí meu padrinho levou minha mãe para morar em Ribeirão Preto, né? E aí eu nasci aqui, fui para lá, e lá eu fui criado pelo meu padrasto Francisco, o qual tem outros filhos com a minha mãe, né? E tal. E eu, quando eu peguei a minha adolescência, já não estava dando certo em casa com a minha mãe, né? Comecei a dar trabalho para ela na escola, tal, fazia coisas que ela não gostava. E até então eu não conhecia meu pai estava preso. Aí em 2015 ele saiu, passou uns meses que ele tinha saído, ele quebrou a coluna e eu não a conhecia ainda. Aí, devido também ao acidente que ele teve, que ele ficou acamado, eu peguei e decidi. Eu decidi não, né? Minha mãe decidiu trazer eu com meu pai, pensando que eu não iria gostar daqui e que eu queria voltar para lá e ficar de boa, melhor. Só que não foi o que aconteceu. Quando eu cheguei aqui, eu vi tudo fácil, porque lá na minha mãe eu tinha que limpar a casa, eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar dos meus irmãos. E aqui não. Aqui meu pai estava na cama, eu ajudava ele, mas também podia ficar na rua até a hora que eu quisesse, o dia que eu quisesse. E aí eu conheci a droga. Aí foi onde eu cometi vários delitos quando era menor, por tráfico, usuário, e vendia droga para usar. Que em Monte Santo você estudou? Estudei no Venceslau e fui expulso 2 vezes. Sabe explicar por que foi expulso? É, bagunça demais com outros adolescentes, surtava e saía da sala, ia para fora da sala, ficava sentado, Você aí já teve internado, já na Fundação Casa, fundação Casa, casa? é. Essa fundação de casa foi onde? Quais as cidades? Qual as cidades? Primeiro fui em Uberaba, fiquei lá uns dias lá, fiz acompanhamento psicológico e psiquiatra, aí saí, aí fui de novo preso em Mococa, aí eu fui para São Paulo, pro Brás, fiquei no Brás uns 2 meses. Interdição também. Internação também. Fui pro Brás, fiquei uns 2 meses no Brás, aí pedi aproximação familiar, aí me mandaram para Ribeirão Preto, que era perto da minha mãe. E lá eu fiquei mais 6 meses e minha mãe foi me ajudando. E minha mãe ia falar, conversando comigo. Ó, sai, lá eu fiz curso, fiz tratamento psicológico, psiquiátrico. Aí minha mãe ia conversando, ó, para com isso, vem morar comigo, eu vou te ajudar. Assim como ela já tentou me ajudar diversas vezes, depois que eu vim pra cá, que eu conheci as drogas. Mas eu não quis saber, era o menor, né? Achava bonito certas coisas, até que eu conheci a Gabriela. Aí quando eu conheci ela, eu parei com tudo. Parei de usar, parei de vender e fui tentar construir a minha família. Aí foi onde eu fui trabalhar, consegui guardar dinheiro, abri uma loja de roupas primeiro. Aí fiquei com a loja de roupas e depois eu fechei a loja de roupa e abri o bar. Aí depois também em 2020 eu fui preso por tráfico. Aí eu fiquei um ano e... Então você não conhecia a Gabriela. Não, eu conheci a Gabriela em 2022. Aí, Essa história, então, de 2020 e 2021 que você foi preso. em 2020, eu estava na cidade, morava numa chácara, e uma sexta-feira de noite, por volta de umas
11h30 da noite, eu fui embora. Aí, na saída da cidade, a militar me abordou e foi encontrada uma bucha de maconha de 2,5 gramas e um pino de cocaína de 1 grama. Não foi encontrado dinheiro, não foi encontrado balança, não foi encontrado mais nada. E um carro, um Fiat Uno, que era meu. E eu peguei e fui preso. E aí eu vim no fórum com 9 meses, minha sentença chegou depois que eu fui para a rua. Que aí eu fui embora, eu tava com 1 ano e 1 mês. Aí eu fui para a rua. Aí quando eu estava na rua, chegou a minha sentença na casa a qual eu tinha atualizado o meu endereço. Aí chegou a sentença, 1 ano e 8 meses. Aí o oficial de justiça perguntou se eu queria recorrer. Eu falei que não, que eu aceitaria aquela pena. A passar mais 3 meses, teve uma operação na cidade, a qual foi preso meu pai, meu tio e uns colegas que eu já conhecia. Eles foram presos. Daí eu fiquei na rua. Aí eles não tinham ido lá em casa, eu estava trabalhando. Aí já tinha conhecido a Gabriela em 2022, 2021. Aí eu conheci a Gabriela, aí nós começamos a namorar no domingo. Na segunda teve outra operação na cidade, a qual eles foram na casa a qual eu estava dormindo. E lá eles colocaram uma bucha de maconha de 25 gramas, mas por aí dentro da casa tinha balança de precisão, mas era do Alisson, que está esclarecido no processo, e outras coisas, que foi tudo esclarecido no processo. E daí, com 6 meses que nós estava preso, saiu a sentença do doutor Ângelo, que era o outro juiz que estava na comarca. Ele condenando o Alisson a 1 ano e 8 meses no tráfico, e eu fui induzido no tráfico, associação e organização criminosa. Aí o doutor Ângelo viu que não tinha nada disso nos autos e me absolveu da associação, organização e me condenou 5 anos no tráfico de droga regime aberto. E nesses 6 meses, a Gabriela já tinha me falado, né? Ela estava vindo me vendo lá aqui no presídio, e ela falava, ó, a hora que você sair, não quero que você mexa com nada de errado, até porque eu tenho 2 filhos, é pequeno, meu pai é policial, tal, até não vai ficar legal ou eu me envolver com você vendendo droga ou algo do tipo. Eu falei, não, também eu não quero isso mais para mim. Aí beleza, saí da cadeia, nós alugamos uma casa e fomos morar junto, né? Já tinha casado, fomos morar junto e aí né, ficou morando junto e eu trabalhando, ela trabalhando. O filho dela estuda na escola Objetivo, na escola particular aqui da cidade. E ele sempre foi bem tratado, sempre tudo certinho, para nada acontecer, fora correr o risco de me voltar para cadeia ou algo do tipo, né? Até que veio acontecer esses fatos de mim ver a Mirelle com a mãe passando fome na rua e ter tocado no meu coração de poder querer ajudar ela, né? Tá bom. Você na Fundação Casa, nos 3 lugares que você passou, Uhum. você foi submetido a exame médico legal, Só psiquiatra. psiquiatra? É. E você hoje faz uso ainda de medicamentos? Faço. Quem que receitou para você isso? Psiquiatra. Psiquiatra da onde? De Piuí. De Piuí? É. O que você toma? Eu tomo um clonazepam para dormir, junto com amitriptilina de noite e um cretiapina de 100 miligramas, que é para cabeça. E de manhã cedo eu tomo um amitriptilina para me manter mais calmo, um fluoxetina que é para tirar minha crise de ansiedade e um que é para o estômago. Esse exame foi feito lá No presídio a qual eu estou. E também nas outras unidades. Só excelência. Você quer acrescentar mais alguma coisa fora dos jurados? Sim,
Só uma pequena coisa que eu ia me esquecendo, é que eu nunca pensei em fazer algo do tipo com ninguém, com nenhum ser humano. Portanto, que eu tomei 2 facadas no corpo, uma na barriga e uma nas costas. Tive a oportunidade de acertar as contas e não quis. Todo mundo da cidade sabe, eu não quis. Eu tenho uma cicatriz de quase 70 pontos na minha barriga, que ficou a marca da faca. E eu, momento nenhum, nunca quis agir de modo violento ou algo do tipo para corresponder à violência que fizeram contra mim. Já e outras coisas que aconteceram e eu nunca quis punição nenhuma, tipo de agressão, algo do tipo. Você, vou perguntar mais uma vez, queria a morte da mulher? Nunca quis a morte dela, jamais. Nunca quis. Só isso, né? Jurados querem esclarecer algum ponto? Nada? Nada mais.